sai da boca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis até o livro de Malaquias. A partir do livro de Malaquias, para chegar ao Novo Testamento, foi um período interbíblico. Um período que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. E como Deus falava antes do período interbíblico com o povo? Através dos seus profetas. Deus tinha os seus profetas, quando ele queria dar uma mensagem para o povo, ele usava eles. E a palavra de Deus nunca voltou vazia. Desde quando Deus usou os seus profetas para entregar uma mensagem ao povo, a palavra de Deus nunca retornou vazia. Nunca se cumpriu. A palavra de Deus sempre se cumpriu. Nunca retornou vazia para ele. Quer um exemplo? 1 Reis, capítulo 22. Quem conhece a história de Acabe? Quando estava Acabe e Josafá, e o rei Acabe disse: Josafá, vamos subir até os assírios para guerrear contra eles, porque aquela terra que eles estão lá é nossa. Aquela terra que eles estão é nossa. Então vamos lá. Aí Josafá: claro, se você for, eu vou junto com você. Porém Josafá disse o quê? Mas antes, vamos consultar ao Senhor. E o que a gente pode aprender? Antes de tudo que a gente for fazer, devemos consultar ao Senhor, para ver se é da vontade do Senhor, para que a gente faça aquele processo. E durante esse diálogo dos dois, o rei Josafá falou ao rei Acabe: vamos consultar ao Senhor. E o rei Acabe falou: tá bom, vamos lá consultar o Senhor. E chamou os seus profetas, os 400 profetas do rei Acabe. E esses 400 profetas vieram profetizar para o rei Acabe e disseram a mesma coisa: ó rei Acabe, vive eternamente, pode subir à batalha, pode ir à batalha. Por quê? Porque o Senhor vai ser vitorioso. Deus vai te dar vitória. Josafá perante essa situação, eu creio que Josafá ainda tinha temor ao Senhor. E ele vendo aqueles 400 profetas profetizando a mesma coisa, o que ele fez? Ele falou: Acabe, deixa eu te perguntar uma coisa. Só tem esses profetas só? Só existe esses profetas? Só esses 400 profetas, só existe esses? Aí Acabe disse: não, existe mais um. O profeta Micaías. Mas aquele profeta ali não gosto dele não. Por que você não gosta dele? Porque ele só profetiza coisa ruim para mim. Eu não gosto da profecia dele. Eu não gosto das coisas que ele fala para mim. Aí o Josafá disse: mas chama ele. Pode chamar ele. E ele chamou. E quando o soldado foi chamar Acabe, quando o soldado foi chamar o profeta Micaías, eles estavam vindo, o soldado disse: os profetas do rei profetizaram todos a mesma coisa para o profeta Acabe, para o rei Acabe. Profetizaram todos a mesma coisa, que ia ter vitória. É melhor você fazer a mesma coisa. E o que o Micaías falou? Eu irei falar aquilo que Deus mandar eu falar. Quando eles estavam ouvindo, chegou adiante do rei Acabe, o profeta Micaías. O rei Acabe falou: Micaías, o que você tem para falar para mim? E na Bíblia ele foi meio que irônico na fala dele, que ele disse assim: ó rei, pode ir para a batalha, pode ir que o Senhor vai ser vitorioso. Aí o rei Acabe, conhecendo ele, disse assim: você está de brincadeira, fala a verdade, pode falar a verdade para mim, o que Deus manda você falar? Ele disse: Deus, eu vi o povo de Israel como um pastor sem rebanho, estava correndo pelos montes desesperado. Aí o rei Acabe não entendeu. Aí ele continuou: eu vi o trono de Deus, e Deus estava fazendo uma reunião no céu, e Deus perguntou aos seus anjos: quem é que vai enganar Acabe? E a Bíblia diz que entre o exército de Deus, dos anjos, levantou um espírito, e esse espírito disse: eu descerei e enganarei Acabe. Aí Deus perguntou: como é que você vai enganar ele? Através dos profetas dele. E o que a gente pode entender aqui? Nem toda profecia é de Deus. Nem tudo que uma pessoa sobe aqui, profetiza aqui, nem tudo é de Deus, meus irmãos. Mas como é que a gente vai saber se é de Deus ou não? Pela palavra. E aqui é a verdadeira profecia. Isso aqui é a verdadeira profecia. Não é porque alguém sobe aqui, fala as coisas que diz
diz, assim diz o Senhor, não é de Deus, que é de Deus. Nem tudo. Por isso Paulo fala para a gente provar, a gente olhar, perceber, olhar a Bíblia para ver se é de Deus. Por isso que nem todos são de Deus. E por isso, diante disso, o rei Acabe foi e falou, fala, pode falar. Ele continuou falando, dizendo que Deus fez essa reunião no céu. E levantou esse espírito e disse que iria enganar Acabe através de seus profetas. Porém, quando Micaías estava falando disso, o profeta Zedequias, se não estou enganado, que era um dos profetas do rei Acabe, virou e deu um tapa nele, na cara do profeta Micaías. Deu um tabefe e falou, da onde o Espírito de Deus saiu de mim para falar na sua boca? Aí o rei Acabe ficou furioso, falou, chama um soldado, manda prender ele, manda ele levar lá para a torre, deixa ele preso, porque eu vou para a batalha e vou voltar são e salvo. Quando eu voltar eu resolvo. Aí o profeta Micaías virou e falou, rei, se Deus não falou na minha boca, o senhor vai voltar. Se Deus falou, o senhor vai morrer. Porém, se Deus não falou, o senhor vai voltar são e salvo. Pode confiar. E o rei Acabe foi para a batalha com o rei Josafá. E durante a batalha, o povo, os assírios olharam Josafá e acharam que era o rei de Israel. Por quê? Porque eles tinham planejado para falar assim, a maioria de vocês, tinham uns soldados com eles lá fora, a maioria de vocês vai tudo no rei Acabe. Vai matar o rei Acabe, que era o rei de Israel. Eles acharam que era o rei Josafá, mas não era. O que eu posso entender com isso? O rei Josafá, ele pediu para consultar Deus? Pediu. Porém, ele meio que deu ouvido ao que Acabe disse. E ele estava no lugar errado, no momento errado. Mesmo você tendo a direção de Deus, mas se você tapar os ouvidos para a direção de Deus, para a voz de Deus, e der ouvido a outras pessoas, você pode estar sendo perigo de morte. Ele quase morreu, o rei Josafá. Por quê? Porque não era para ele estar ali. Não era para ele estar naquele ambiente que ele estava. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala o quê? Que tinha um soldado assírio que estava distante, pegou uma flecha, por acaso, pegou uma flecha, tirou para cima. E a Bíblia diz que o rei Josafá foi para a batalha disfarçado. Ele se disfarçou. Para quê? Para ninguém saber que era ele. Porém, Deus tinha falado lá atrás. Se eles fossem, ia dar ruim. E nisso, esse soldado pegou a flecha e soltou. E quando ele soltou, a Bíblia diz que aquela flecha entrou entre as armaduras de Acabe. E Acabe morreu. Mas por que ele morreu? Porque Deus falou que ele ia morrer. E a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus falou para não ir, não é para ir. Se Deus falou que não é para fazer, não é para fazer. Devemos ouvir a voz de Deus. Devemos ter esse temor na voz de Deus. Porque Acabe deu ouvido ao quê? As profecias que não eram da vontade de Deus. Deu ouvido a profecias que não eram de Deus. Então, por isso a gente tem que estar alicerçado na palavra, para sempre podermos dar ouvidos, para sempre podermos saber se é Deus ou não é Deus que está falando. E nisso Acabe não deu ouvido e morreu. A gente pode ver também a história do rei Jeroboão, 1 Reis 14, quando o filho de Jeroboão está doente. E o rei Jeroboão falou assim, esposa, vai lá na casa do profeta, lá que profetizou que eu ia ser rei. Vai lá, vai disfarçada. Vai disfarçada lá, para eu saber, né? E a Bíblia diz que o profeta ele era cego. Ele tinha problema de visão, ele era cego. Porém, o profeta estava na casa dele. E a Bíblia diz que Deus falou para ele, para o profeta, que quem iria lá? Que iria a esposa de Jeroboão. Iria perguntar se o filho dele iria sobreviver. Deus já tinha falado para o profeta. Mas o profeta ele era cego. Porém, quando a esposa de Jeroboão foi até a casa do profeta, a Bíblia diz que quando ela pisou na porta, o profeta já gritou, entra a mulher de Jeroboão, por que você está disfarçada? E quando a gente pode ver o que aqui? Que Deus, aquele crente que ora, que tem intimidade com Deus revela as coisas para ele. Deus revela o profundo escondido para cada pessoa. Por isso que um crente que tem o Espírito Santo, ele não vive enganado. O crente que tem o Espírito Santo e lê a palavra, ele não fica enganado. Por quê? Porque Deus fala, vai por esse caminho aqui. Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Esse é o crente que ora. O profeta ele era cego.
Ele era cego. E a gente pode, mas ele viu. Mas quem falou para ele? Foi o próprio Deus. Por que Deus falou para ele? Porque ele tinha intimidade. Porque ele buscava o Senhor. E Deus também falou através do profeta Isaías. Isaías 43. Ó vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda ao nosso Deus. Ele estava falando de quem? De João Batista, que aparece em Mateus capítulo 3, versículo 1. Ele estava pregando. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judeia. Ele estava o quê? Pregando. E logo após vem Jesus, que também foi falado pelo profeta Isaías. No capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é batizado por João e é levado ao deserto. E lá Satanás tenta Jesus. E Jesus, como é que Jesus vence Satanás no deserto? É pela... Toda vez que Satanás dizia, ó Jesus, faz isso, Jesus dizia o quê? Está escrito. Quão poderosa é essa palavra? Essa palavra tem o poder de transformar uma cidade. Quem lembra de Jonas? Jonas capítulo 3. Que Jonas, Deus falou, Jonas, vai para o a Bíblia diz que ele se aprontou, mas foi para outro lado. Fugiu. E quando ele fugiu, ele entrou no barco para ir para outra cidade. E durante esse processo ele foi deitar, né? Foi descansar. E o que Deus fez? Deus mandou um vento muito forte. E durante essa caminhada de Jonas no barco, estava descansando, dormindo, e os marinheiros lá ficam muito preocupados. Começou a pegar as coisas assim, jogar no mar, começou a jogar as coisas no mar para esvaziar o barco, para ver se a tempestade dá uma acalmada. Porém, eles falaram, cada um ore ao seu Deus, para que esse vento pare, para que essa tempestade pare. Aí eles encontraram Jonas. Ele fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Qual que é a sua ocupação? De onde você vem? Aí Jonas falou, eu sou servo do Deus que fez os céus e a terra. Aí eles falaram, E ele disse, eu acho que essa tempestade é por minha causa. Aí eles, rapaz, você diz que é servo do Deus que fez os céus, a terra e o mar. E você fugiu dele para vir para cá. Eles ficaram temerosos, eles ficaram nervosos, com medo. E o que eles falaram? Vamos jogar sorte, que era sobre Jonas, e acabou caindo sobre Jonas, para descobrir quem era, que estava, por causa de quem estava tendo aquela tempestade toda. E durante isso, o que eles fizeram? Jonas falou, pode me jogar no mar. Me joga no mar que essa tempestade com certeza vai parar. Eles pegaram Jonas e jogaram no mar. Porém, o que a gente pode entender nessa história de Jonas? Se vocês forem ver, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, eles disseram assim, ora, cada um ore aos seus deuses. Ore aos seus deuses. D minúsculo. Quer dizer outros deuses de madeira, de ferro. Mas Jonas não. Jonas ele falou que eu sirvo ao Deus que fez os céus, a terra e o mar. Porém, durante esse diálogo entre ele e Jonas, antes dele jogar Jonas no mar, eles disseram o quê? Eles disseram assim, eles clamaram ao Senhor. Eles chegaram a clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, não nos impute esse pecado a nós, a gente vai jogar ele no mar. Eles chegaram a clamar ao Senhor. E quando eles jogaram o Jonas no mar, o mar se aquietou. E o que eu posso aprender com isso? Deus mandou o Jonas ir para Nínive. Porém, mesmo Jonas indo para outro lugar, acabou que ele fez uma diferença naquele ambiente que ele estava. Por quê? Porque no final do capítulo 3, se não estou enganado, eles acabam oferecendo um sacrifício ao Deus, ao Senhor. Por quê? Porque eles ficaram temerosos, né? Falar que eles ficou nervoso, eles ficaram com tanto medo, eles acabaram oferecendo um sacrifício a Deus. E o que eu posso aprender com isso? Que mesmo no lugar que Deus fala, filho, vai por este lugar. Se Deus te dá uma promessa, se Deus faz uma promessa para a sua vida, que Ele vai te usar, que é para você ir para tal lugar, vá. Porém, se você ir para outro lugar, Deus vai te usar da mesma forma. Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa na nossa vida, que vai nos usar, não importa onde a gente esteja, não importa. Pode estar na Bahia, pode estar em outro país, na França, na Alemanha, Deus ele vai nos usar. Porque a gente tem uma promessa.
nós que temos o Espírito Santo, aonde chegamos, sempre tem uma evidência, uma diferença ali. Porque o Espírito Santo ele é salvo, o Espírito Santo ele traz a alegria para nós. Quando chegamos num lugar, num ambiente triste, por exemplo, um ambiente triste, o crente que tem o Espírito Santo, ele vai alegrar aquele lugar. Se a gente chegar num lugar que tem tristeza, que tem desânimo, tem angústia, o crente cheio do Espírito Santo vai chegar naquele ambiente e vai trazer paz, vai trazer alegria. Se tiver uma pessoa enferma, para quem as pessoas vão pedir oração? Para o crente. Eu não gosto de crente. Mas quando fica doente, fala, ora por mim. Preciso de uma oração. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem a quem a gente serve. Eles sabem o poder que o nosso Deus tem. Aleluia! E a partir E quando Jonas chega à cidade de Nínive, ele prega. E o que acontece com a cidade? A cidade é transformada. O rei mandou todo mundo jejuar. Jejua todo mundo. Animais, homens, mulheres, jejuam. Porque a gente tem que se arrepender do nosso pecado. Mas por que aconteceu tudo isso? Mas como aconteceu tudo isso? É pela palavra. Ele foi pregar a palavra. Deus mandou ele pregar a palavra e a cidade se converteu através da palavra. Outro exemplo que a gente pode ver, Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Que diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, e cerrado os meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer e não posso. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Jeremias aqui estava cansado. Ele fala: Deus, vamos trazer para o nosso dia de hoje. Deus, eu não quero pregar mais. Eu não quero pregar mais, Senhor. Não quero cantar. Eu não quero mais reger. Eu não quero mais tocar. Eu não quero mais fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor me iludiu. O Senhor falou que seria fácil. O Senhor falou que servir a Jesus é bom. Servir a Jesus traz alegria. Mas olha como eu estou. Jeremias pregou 40 anos e o povo não se converteu. Foi todo mundo para o cativeiro. Ele estava cansado, ele estava: Deus, eu não quero mais pregar. Eu não quero. Mas durante a fala de Jeremias, ele estava dizendo: Deus, eu não quero mais pregar. Mas ele disse: eu não consigo parar. Por que você não consegue parar? Porque as tuas palavras me ardem nos ossos. Jeremias estava falando: Senhor, eu quero parar, eu tenho vontade de parar. Mas sabe o que não deixa parar? A palavra. Por quê? Porque a palavra, Deus diz aqui que a palavra encerrou nos ossos de Jeremias. Ele mesmo querendo parar, mesmo fraco, mesmo querendo desistir de tudo, mesmo querendo largar tudo, Jeremias não largou. Por quê? Porque a palavra estava encerrada nos ossos dele. Estava encerrada no coração de Jeremias. Atos capítulo 8, versículo 5 a 8. Capítulo 5 de Atos 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia, pois que o espírito imundo saía de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria nessa cidade. E tudo isso pela palavra. João, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Jesus, a palavra esteve entre nós, mas eles rejeitaram Jesus. Quando Jesus veio para a terra, eles rejeitaram. E o que a gente pode aprender com isso? Quando Jesus, ainda no ventre de Maria, quando eles foram lá nos aposentos lá, Maria, tem algum lugarzinho para eu dar ordem no filho? Que eles disseram: não tem lugar para você não. Aqui não te cabe não. Aí eles foram lá. Quando Jesus pregava na sinagoga, os fariseus falavam: Jesus, sai daqui. Sai, a gente não gosta de você. Aqui não te cabe. Não cabe você entre nós. Quando Jesus expulsou o demônio de Gadareno, quando eles saíram, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus de Gadara. O que eles estavam dizendo? Jesus, não te cabe entre nós. Quando eles colocaram Jesus na cruz, estavam dizendo o quê? A gente não quer você entre nós. Não te cabe entre nós. E quando Jesus foi para o túmulo, eles também descobriram que no túmulo também não cabia Jesus. E quando Jesus ressuscita, no capítulo 1 de Atos, ele é assunto aos céus.
E quando ele assunta aos céus, a gente pode lembrar do que? Salmos 24, Apocalipse 5, Hebreus 1. Levantai a porta, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A palavra é o meu que é salvo pela palavra, pelo poder da palavra. A palavra transforma, limpa, cura e liberta. No capítulo 18 de Jeremias. Capítulo 18 de Jeremias. Deus pede o quê? Jeremias, levanta e desce a casa do cordeiro, que lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Ele desceu para ouvir a voz de Deus, para ouvir as palavras de Deus. Mas o que é essa olaria que Deus mandou ele lá? Como funciona? Como os vasos, como os babos são formados nessa olaria? Eu pesquisei, fiz uma preparação aqui e vou explicar para os irmãos como é feito. Preparação do barro. O oleiro preparando o barro adiciona água. O barro está lá, ele pega e adiciona um pouco de água. Para quê? Para amolecer. E amassando para remover pedras, raízes e outras impurezas. Eu posso ver isso aqui como uma pessoa, um barro. A gente, não adianta a gente ser totalmente duro. Pode ser uma pessoa dura, uma pessoa turrona, que não quer, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente, não gosto de crente. Eu odeio crente. Não quero, nunca vou ser crente na minha vida. Aí o que Deus faz? Pega um pouquinho de água assim, joga, pra quê? Pra amolecer aquele barro duro, aquele barro que não quer Deus, que desfaz de crente, não gosta da Bíblia, nunca disse que nunca ia ser crente. Nasceu na católica, não é na católica, não. Deus pegou aquele vaso, aquele barro que estava duro, jogou um pouquinho de água só para dar uma amolecida. E o que a gente pode lembrar? O que eu lembro disso? João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que a gente pode aprender? Aquela pessoa que aceita Jesus, que recebe Jesus, Jesus diz aqui, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A parte 2, o processo do barro, que é a modelagem. O barro é preparado, é colocado na roda do oleiro, na roda de olaria, que gira, enquanto o oleiro utiliza as mãos para modelar a peça, dando-lhe a forma desejada do vaso. E aí tem também o acabamento. Após a modelagem, o oleiro pode usar ferramentas como esponjas e palhetas para alisar a superfície e remover imperfeições. E também tem a parte da secagem. Porém, o último processo é o que? É o cozimento. Na faculdade do estudo, tem uma matéria que é tecnologia e ensaio de materiais. Para um material, um aço, ficar totalmente duro, rígido, ele precisa passar pelo recozimento, que ele passa pelo fogo para ficar duro, para ficar rígido, para ter mais potência. Na hora que ele for mexer com mecânica, um ferro, um metal, ele precisa passar pelo fogo para ter essa potência, para ter essa rigidez. E aqui, o barro é a mesma coisa. A etapa do barro ele passa pelo cozimento, que é pelo forno, pelo fogo de alta temperatura, que torna o barro ele fica rígido e durabilidade. E o que a gente pode aprender com isso? Lá, quando o barro estava duro, o que Jesus fez? Jesus pegou o barro que estava duro, jogou um pouquinho de água e ele amoleceu. E Jesus foi lá, dando forma ao barro. Foi dando forma ao barro. Foi dando forma àquele vaso. E quando estava aquele vaso, Jesus poderia fazer o quê? Tá pronto. Tá pronto. O vaso está pronto aqui. Tá mole, tá prontinho. Acabei, joguei água, amoleceu. Tá prontinho. Mas a Bíblia fala o quê? Que Jesus, ele não faz a obra dele completa. Como diz, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então Jesus ele poderia pegar aquele barro, eu estou dando um exemplo, poderia pegar aquele barro e deixar lá mesmo.
ele molinho ali. Ele estava em forma de barro, mas ele estava molinho ainda. Ele poderia se desmanchar. Aí o que vai acontecer com o barro? Ele vai passar pelo cozimento, pelo fogo. Mas para que ele vai passar pelo fogo? Ele vai passar pelo fogo para ele ficar rígido, para ele ficar duro. Para quê? Para não cair, para não voltar mais àquela forma que ele estava antes. Ele vai passar pelo fogo para ser provado, para ficar rígido. E o que eu posso lembrar com isso? Isso me faz lembrar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não é cristã. Lá no começo, a pessoa não quer Jesus. Aí Jesus fala, você não quer, você não me quer. Você não quer aceitar, você não quer me aceitar. Você não quer ir para a igreja. Não quero. Aí que Jesus faz? Bala um barro duro, quer turrão, não quer conhecer crente, não quer gostar de crente, pega, joga água. Já começa a amolecer. Aquele barro já começa a amolecer. Aí Jesus faz o quê? Começa a dar forma ao vaso. Começa a pegar o vaso, fazer da forma que ele quer. Começa a pegar o vaso, dá molde, e o barro está pronto. Mas só que falta mais uma coisinha, que é passar pelo fogo. Para ele ficar o quê? Rígido. Para ele ficar pronto, duro. E o que eu posso lembrar com isso? Lá em Jeremias, capítulo 23 e versículo 29. O que, Guilherme? Não é Deus fala o que para ele, para Jeremias? Jeremias, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que os meninos sapenham? O que a gente pode aprender com isso? Que a palavra, o fogo que a gente tem que passar, é a palavra. Isso aqui, a gente tem o nosso molde, Deus nos mandou. Porém, para a gente se aperfeiçoar aqui, é pela palavra. A gente vai saber o que a gente tem que fazer pela palavra. Quando a gente éramos do mundo, a gente não lia a palavra, a gente não tinha um molde, a gente não tinha, Deus não tinha nos moldado ainda. Porém, quando Deus nos moldou, o que ele fez? Ele nos deu a palavra para quê? Para que a gente leia cada dia para ficar duro. Como um barro. Quando o fogo passa pelo barro, ele fica duro, ele fica rígido. Então, quando o crente lê a Bíblia, ele fica alicerçado, ele fica preparado ali. Então, é isso aqui, como Deus disse a Jeremias. Jeremias, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Eu posso entender aqui, irmãos, não há ser humano, não há coração que aguente o poder da palavra de Deus. Não há, pode ser a pessoa mais promíscua do mundo, mais pecaminosa do mundo. Não existe, irmãos. A palavra ela entra em qualquer lugar, em cada coração. O coração pode ser duro, pode estar triste, pode estar desanimado. Porém, quando a palavra de Deus entra naquele coração, ele transforma, ele amolece o coração. Aleluia! A palavra de Deus sempre terá o poder de quebrar qualquer coração duro, de quem que seja. Não importa se é rei, juiz, presidente, rico ou pobre. Quando Deus quer moldar o vaso, não tem quem o impeça. Quer que eu comprove? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus quer transformar a vida de uma pessoa, quando Deus quer transformar a vida de alguém, não há quem possa impedir. Não há quem possa, Deus, eu não quero que o Senhor salve aquela pessoa. Não, quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, Ele vai fazer. Se Deus te fez uma promessa, se Deus te fez, eu vou te fazer um pregador da minha palavra, eu vou te fazer um missionário, eu vou te levantar. Irmãos, não devemos dar ouvido a outras pessoas, não devemos dar ouvido como Josafá, como Jacabe fez, a outras palavras. Devemos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. Mas o que é a palavra de Deus? Que poder tem essa palavra? O que é a palavra de Deus? O salmista diz no capítulo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus capítulo 4, verso 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119, 89: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 11:
escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Aleluia. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nele confiam. O Glória disse aqui que ele estava aqui, que devemos confiar no Senhor. Toda a palavra de Deus é pura e é escudo. A palavra de Deus é escudo para aqueles que confiam nele. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. O que a gente pode aprender? Hoje em dia a gente, por exemplo, nós temos o costume muito de julgar os pregadores. Aquele pregador é frio, ele não prega o que vive. Porém, nós falamos que o pregador é hipócrita. Por quê? Porque ele não prega o que vive. Porém, hipócrita também é a pessoa que ouve e não pratica. Não podemos só chamar o pregador de hipócrita. Ah, o pregador é hipócrita porque ele está pregando uma coisa que ele não vive. Mas e você que ouve a palavra e você pratica? Se você ouve a palavra e não pratica, você é hipócrita. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aí que a gente pode aprender também, até para orar precisa de Bíblia. Até para orar devemos saber a Bíblia. Por quê? Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem. Por quê? Esperem mal por motivos errados para gastar em seus prazeres. Muitas vezes a gente pede para Deus algo, mas muitas vezes somos muito egoístas. Pede só para nós mesmos, né? A gente ora, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Porém, esquecemos dos missionários que estão em outro país. Os missionários que estão passando fome, que estão quase morrendo. Esquecemos de orar por eles. Esquecemos de orar para o nosso irmão que está do nosso lado. Por quê? Porque estamos pensando mais em nós mesmos do que neles. E aqui Tiago ensina pra gente. Vocês pedem tanto, não recebem. Muitas vezes a gente pede bastante coisa e não recebe. A gente fala, Deus, eu pedi aquela coisa pro Senhor e o Senhor não deu. Eu pedi tanta coisa pro Senhor. Lembra aquele dia, Deus, que eu pedi isso pro Senhor? Por que até hoje não recebi? Talvez porque você pediu mal. Talvez seja porque você pediu só pensando em você mesmo e não pensou no próximo. E aqui que a gente pode aprender isso com o Tiago, que ele fala sobre essa oração, que para orar precisamos da Bíblia. Porque aqui, irmãos, isso aqui é o nosso manual. Isso aqui é como se fosse um espelho. A gente tem que olhar para aqui e seguir o que está aqui. Ah, mas fulano de tal falou que... Não, irmãos. Se tá na Bíblia, tá certo. Se não tá, descarta. Porque muitas pessoas falam. Porém, se não tiver na Bíblia, irmão, pode descartar. E desde já eu quero agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus.